Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia, pessoal do turno matutino, primeiro ano. Boa tarde, pessoal do turno vespertino. Boa noite, pessoal do EJA, Café, Bebida da Inteligência. Como falei nas outras turmas, né? Isso aqui é uma brincadeira, né? Não incentiva ninguém a tomar café. Inclusive, tem muita gente que deve você tomar café que vai fazer você ficar inteligente, né? Pelo contrário, tem muita gente que toma muito café e não tem inteligência nenhuma, né? Tem até inteligência negativa, né? Então, não é um incentivo, viu, pessoal? Eu tomo mesmo porque eu gosto. Então, vamos lá, pessoal. Não esqueça de colocar nome, turma e turno nos comentários, porque essa é a chamada de vocês, né? Então, as notas são o quê? São as 3 atividades que a gente vai passar, a nota do primeiro período. São as 3 atividades. As 3 atividades que a gente vai passar, né? Hoje nós faremos a segunda atividade. A primeira já foi feita, né? E próxima sexta-feira, teremos a terceira atividade. Então vai ser as 3 atividades mais... Rapaz, toda vez que eu entro aqui, começa meu nariz. Nas 3 aulas, mesma coisa, ó. Na hora que eu cheguei aqui, já começou, meu nariz coçando. E não adianta limpar, não. Se limpar, é o mesmo efeito. O ácaro fica no livro impregnada. Então, vocês têm uma semana de prazo para entregar, né? Essa aqui vai ser um prazo um pouco mais curto, né? A primeira atividade foram 2 semanas, mas essa só vai ser uma. Então, antes da gente começar essa segunda atividade, eu vou dar algumas instruções aqui sobre a primeira ainda. Eu vou repetir porque tem muita gente que está começando a fazer agora ainda. Coloque nome, turma e turno, né? E anexem a atividade lá, né? Então, por favor, não vão cometer esse erro de deixar assim, porque aí eu não posso adivinhar quem foi que fez a atividade. O cara manda a atividade, não tem nome, turma nem turno, como é que eu vou adivinhar, como é que eu vou dar nota? Não tem como, né? Então, o pessoal tá meio repetitivo, repetindo a mesma coisa sempre, né? Mas é porque acontecem os mesmos erros. Então, eu tenho que repetir a mesma coisa, né? Quem tá fazendo certo acha chato essa ladainha aqui, né? Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Mas é porque todo dia é o mesmo problema, né? Então vamos lá. Então, você só tem até hoje para entregar a primeira atividade ainda. Tratando da primeira atividade. Você tem até hoje. No e-mail, né? Passou de hoje, só recebo no WhatsApp. Vocês me enviem no meu PV no WhatsApp. E vocês vão lá para a listinha. Lá no vídeo da primeira atividade, vocês vão procurar o nome de vocês. Ali, quem fez as atividades. Você fez a atividade, colocou tudo certinho. Se você não achou seu nome lá, é porque eu ainda estou corrigindo, estou colocando lá os nomes devagarinho, né, à medida que eu vou corrigindo as questões lá, né? E quem entregou atrasado, vai lá pro nome lá dos atrasados, né? Então os atrasados vão ter nota menor do que quem entregou no dia, né? Não é justo quem entregou atrasado ter a mesma nota de quem se esforçou e entregou. No dia que eu passar a atividade, o cara lá, a pessoa responde a atividade. Pô, você respondeu a atividade. No dia que eu passei, essa pessoa tem que ter a nota mais alta, né? Então, entregar no prazo e a frequência, né? A chamada. Então, nome, turma e turno. Aqui. Para eu saber que vocês assistiram a aula. Muitas pessoas nem assistem a aula, né? Então, nem assiste a aula, mas coloca lá nome, turma e turno. Pelo menos foi lá e escreveu. E respondeu a atividade, né? Então, para responder a atividade tem que assistir os vídeos, né? A não ser que a pessoa pesque, né? Então,
Aí vai de cada um, né? Não sou Deus para ser onisciente e saber de tudo. Então vamos lá. Segunda atividade é hoje. Envie para o meu e-mail, né, uma semana de prazo. Primeira questão. Anotem aí, caderno e caneta a mãos. Professor, eu solto quantas linhas em cada questão? Não faço a mínima ideia, porque às vezes o pessoal reclama, né? Mandei não, pedi, né? Que eu não mando de ninguém. Pedi para soltar 3 linhas. Professor, mas eu consegui fazer em uma linha. O cara tem uma letra muito pequena, né? Eu pedi para soltar as mesmas 3 linhas, uma pessoa. Esse professor, mas eu ia gastar 5 linhas para escrever, tem a letra muito grande. Então como é que eu vou saber? Não tem como, né? O professor disse, não, copia quem preferir, né? Cada um faz do jeito que achar melhor, mas quem preferir faz as questões numa folha e as respostas na outra. Só que quando vocês enviarem, tem que enviar perguntas e respostas, né? Lá pro e-mail. Vamos lá. Atividade 2, primeira questão. O que é uma grandeza física? Interroga. Ponto de interrogação, né? Dê exemplos. Ponto. Primeira questão. O que é uma grandeza física? Interroga. Ponto de interrogação. Dê exemplos. Ponto. Segunda questão. A atividade de vocês é a menor de todas. As outras turmas foram atividades bem grandes, né? A de vocês está pequenininha. Segundo, o que significa medir uma grandeza física? Interroga. Segunda questão, repetindo. O que significa medir uma grandeza física? Interroga. Terceira questão. O que é o Sistema Internacional de Unidades? Abre parênteses, SI, em letra maiúscula, né? Fecha parênteses, interroga. Ponto de interrogação. Repetindo. O que é o Sistema Internacional de Unidades? Abre parênteses. SI. Fecha parênteses. Interroga. Quarta questão. Quais são as 3 grandezas físicas? Quais são as 3 grandezas físicas mais importantes para a mecânica? Repetindo. Quarta questão. Quais são as 3 grandezas físicas
mais importantes para a mecânica? E quais são as suas respectivas unidades de medida no SI? Interroga. Repetindo tudo, quais são as 3 grandezas físicas mais importantes para a mecânica, com M maiúsculo, né? Que é um ramo da física. E quais são as suas respectivas unidades de medida no SI, o Sistema Internacional de Unidades, né? Então, por exemplo, nós temos 2 grandezas físicas mais importantes para a cinemática, para a dinâmica tem uma, né? Aí junta as 3. Então, para a mecânica são 3 grandezas físicas. Então, qual é a unidade delas no SI, né? No Sistema Internacional? Aí eu não posso dar dicas, porque senão eu vou dar resposta. Então, unidade de medida, por exemplo, respectivas unidades, por exemplo, eu quero saber qual é a unidade, qual é a grandeza física X, né? Por exemplo, não posso dizer. Não posso dizer, que senão eu vou dar a resposta. É a grandeza e a unidade de medida, né? Sexta questão. Qual é a unidade de medida de temperatura no SI? SI é Sistema Internacional de Unidades, né? Quinta questão, né? Quinta questão. Qual é a unidade de medida de temperatura no SI? Sexta questão. Como calculamos a velocidade e qual é a sua unidade de medida no SI? Sistema Internacional, né? Unidades. Repetindo, como calculamos a velocidade e qual é a sua unidade de medida no SI? Assim fica melhor para mim. Pelo meu nariz. Então, como é que a gente calcula a velocidade, né? Tem uma aula lá que eu explico lá como é que a gente calcula a velocidade. Né? Qual a unidade de medida de velocidade no Sistema Internacional, né? Existe várias unidades de medida de velocidade, né? Existe quilômetros por hora, milhas por hora. Mas qual é a do Sistema Internacional? É isso que eu quero saber. Sétima questão. Como calculamos a aceleração e qual é a sua unidade de medida no SI? Sistema Internacional de Unidades. Interroga. Repetindo. Como calculamos a aceleração e qual é a sua unidade de medida no SI? Interroga.
Oitava questão. Qual é a unidade de medida de força no SI? Acabei de lembrar aqui de mais uma questão aqui para vocês. Também me empresta bem uma caneta, antes que eu esqueça, bem aqui. Lembrei de uma questão aqui. Repetindo. Tem que somate. Obrigado. Pronto, lembrei mais uma questãozinha aqui. Repetindo, qual é a unidade de medida de força no SI, né? Então, a unidade de medida de força é em homenagem a um grande físico chamado, não vou dizer o nome, que recebeu o nome dele, né? A unidade de medida de força. Nona questão. O que é? Não, explique o que é trajetória. Nona questão. Explique o que é trajetória. Décima questão. O que é um ponto material? Décima questão. Repetindo. O que é um ponto material? Então, ponto material vocês não vão encontrar assim explícito. Ah, ponto material. Não, os vídeos, né? Ponto material é isso. Não. Eu descrevi o que é um ponto material. Por exemplo, vou dar até uma dica aqui. Você tem por exemplo, vou calcular. Vou estudar o movimento de eu viajar de Araiós para Parnaíba. Beleza. O carro, moto, avião, bicicleta, o tamanho deles vai importar no estudo do movimento? Não vai, porque a diferença entre o tamanho do veículo e a distância entre as cidades é irrelevante. Então, ponto material dá até a dica para vocês aí, né? É um objeto de dimensões desprezíveis, né? É um ponto, eu considero como um ponto, né? As dimensões são desprezíveis. Então não está muito explícito lá na explicação, mas é isso. O veículo, o objeto aqui é desprezível, as dimensões dele são desprezíveis em relação ao fenômeno estudado, né? Então, ponto material. Às vezes na internet vocês vão encontrar uma definição melhor do que essa, né? Eu também não dei uma definição, eu dei uma descrição, né? Então, também dei uma descrição do que seja o ponto material, né? Questão 11. Qual é a trajetória de uma pedra lançada de um ponto para outro?
Repetindo, questão 11. Qual é a trajetória de uma pedra lançada de um ponto para outro, né? Aqui tinha que ter um para outro na horizontal. Pronto, bota aqui. Na horizontal. Qual é a trajetória de uma pedra lançada de um ponto para outro na horizontal, né? Ou seja, um ponto e o outro ponto estão na horizontal, eu lanço a pedra de um ponto para outro, né? Eu lanço a pedra assim, ó. Pá. Que trajetória é essa? Vocês podem desenhar também a trajetória, se a trajetória é assim, assim, ou ela faz assim, né? Ou faz assim a curva lá da bola do Roberto Carlos. Então desenha aí a trajetória, né? Desenha a trajetória, pode desenhar. Se vocês não souberem o nome da trajetória, né? Mas ela tem um nomezinho. Porque poderia, por exemplo, ser a pedra lançada de um ponto para o outro na vertical, né? Que eu solto a pedra aqui, né? Pá. Aí a trajetória dela é uma reta. Eu jogo ela para cima e volta. A trajetória é uma reta. Mas se eu jogar isso na vertical, se eu jogar na horizontal, se eu lançar ela na horizontal, ela vai fazer um movimento diferente. Então esse movimento de um ponto para outro, os dois pontos estão na horizontal. Que movimento que dá? Certo. Então vamos lá, questão 12. A trajetória parabólica é representada por qual equação matemática? Questão 12. Repetindo. A trajetória parabólica. Eita, deixa eu ver aqui. Está na hora de postar a aula. Tá perto. A trajetória parabólica é representada por qual equação matemática? Ou seja, a trajetória parabólica é a parábola, né? A parábola é descrita por uma equação matemática que vocês estudaram lá no 9º ano e estão estudando de novo no 1º ano, né? Aí vocês vão me dizer aí qual é a equação matemática, né? Ou a função matemática era o termo mais correto, né? Deixa eu só aqui, pessoal, postar minha aula aqui. Deixa eu ver. Faltou 2 minutos ainda. Só corrigir bem aqui o negócio. Questão 13. Questão 12 é a parábola. A trajetória parabólica é uma parábola. Né? Só para refrescar a memória de vocês. Questão 13. Questão 13. Em que períodos históricos a ciência e a tecnologia mais avançam? Questão 13. Em que períodos históricos a ciência e a tecnologia mais avançam? Aí a gente viu lá
Deixa eu só postar aqui, tá? Pronto, aula postada. Então, em que períodos históricos a ciência e a tecnologia mais avançam? Então, eu falei para vocês, né? Você tem até 3 livros, né? A Lista de Schindler, que é um filme também. O Michio Kaku, Visões do Futuro. E foi 5 livros, né? Não, 4 livros. Médicos em Auschwitz e Médicos Malditos, né? Em que a ciência e a tecnologia avançam bastante, né? Existem alguns períodos históricos. Que período é esse, né? O Oscar Schindler disse, rapaz, por que você está tendo tanto sucesso aqui? Meu sucesso só depende de uma coisa, sucesso financeiro. Tá ganhando muito dinheiro. Aí os caras, de tal coisa lá. Aí disse, não, é essa coisa aqui, é esse período histórico aqui. É propício para eu ganhar dinheiro. Aí vocês vão me dizer qual é, né? Então, e avançam porque eu não posso dizer uma frase. Eu ia dizer uma frase aqui romana antiga, né? Mas se eu disser a frase, vocês vão saber da resposta. Assistam lá o vídeo e descubram aqui a resposta dessa pergunta. Questão 14. Qual era a trajetória dos projéteis acreditada por Aristóteles? Questão 14, interroga. Desenhe ou esboce. Bota o nome esboce, que é pra ficar bonito, pra não ficar desenhe, né? Coisa meio infantil. Bota esboce. Verbo esboçar. Qual era, repetindo, né, a trajetória dos projéteis acreditada por Aristóteles? Interroga, desenhe ou esboce, né? Então Aristóteles acreditava que os projéteis, né, numa batalha, eles tinham uma determinada trajetória. Que trajetória é essa? Se eu jogasse um projétil, no meu inimigo, qual era a trajetória que esse projétil descreveria? Será que ele ia descrever uma trajetória assim, ia cair lá no campo inimigo, né, no campo do meu adversário? Então a trajetória é assim, ó, lançava uma bala de canhão aqui e ela fazia assim, né? Então eu tirava um salto mortal e caía. Que tipo de trajetória é essa? Eu não sei, vocês vão ter que ver lá para poder me dizer qual é. E se ela era verdadeira ou não, né? Questão 15. Qual é a importância, está relacionado com a 14, né, da trajetória de Aristóteles para a sua época? E a importância da trajetória parabólica para os dias de hoje? Repetindo, questão 15. Qual era a importância da trajetória de Aristóteles para sua época? E qual é a importância da trajetória parabólica para os dias de hoje? Interroga. Então a trajetória descrita para Aristóteles era muito importante para aquela época. E a trajetória parabólica é muito importante para os dias de hoje. Que é a trajetória em forma de parábola, né? Parabólica quer dizer isso, forma de parábola. Então por que a trajetória de Aristóteles não funcionaria para o dia de hoje? E a trajetória do dia de hoje, que é a parabólica, não funcionaria para a época de Aristóteles? Por quê? Assistam o vídeo e vocês vão me responder. Cada um tinha a ciência da sua época, né? Eu até lembro que diz, Aristóteles era burro, acreditava que a trajetória das partículas era assim, ó.
Pô, mas era burro. Aí eu percebi que burro eram os meus professores do ensino médio, os livros do ensino médio e os meus professores da universidade. Aristóteles era um gênio, pô. Porque ele era um cientista da realidade, da experiência. Que existe a diferença entre experiência e experimento. Né? Experimento é algo controlado, que eu faço meio mundo de abstrações. Né? Eu digo, não, se eu desprezar a resistência do ar, experimento é isso. Despreza a resistência do ar, temperatura é zero absoluto. Pô, se tiver zero absoluto, tá todo mundo congelado. Não tem movimento praticamente zero. Se não tem ar, morre todo mundo, ó, asfixiado. Aí, poxa, então experimento é isso. Experimento, eu controlo as coisas, faço uma ruma de abstração, uma ruma de recorte. Aí faço uma experiência bem controlada, sem nenhuma influência externa. Isso é experimento. É como se fosse um policial, bota na natureza para trabalhar do jeito que eu quero. Né? Agora a experiência não, a experiência é a realidade. O que acontece na realidade? Então a física de Aristóteles era isso. A física da realidade, da experiência. Então vamos lá, questão 16. Para finalizar, né? Quais foram as 3 principais contribuições de Sir Isaac Newton? Isaac Newton, né? Quais foram as 3 principais contribuições de Isaac Newton para a matemática e para a física, né? Repetindo, quais foram as 3 principais contribuições de Isaac Newton para a matemática e para a física? Interroga. Então foram 3 grandes contribuições de Isaac Newton, né? Uma para a matemática e 2 para a física, né? Eu botei quais são as 3 principais para a matemática e para a física, né? Mas foi uma para a matemática, que foi a mesma... foi a matemática... uma matemática nova para a época, né? Que ele descobriu concomitantemente com Leibniz, né? O grande filósofo Leibniz. Isso para matemática, os dois descobriram simultaneamente, né, ao mesmo tempo, essa matemática. Essa matemática foi a base para ele descrever 2 outras descobertas físicas, né, que foram 3 leis, chama de lei de Newton, né, e outra lei que está relacionada com o universo, com os planetas, etc. Já dei muitas dicas aqui, né, para como é que se resolve essa questão. Então foram essas 3 contribuições. Só que vocês vão dizer aí, eu só dei as dicas, vocês vão ter que ir lá para saber a resposta correta, né? Só dei um norte para vocês aí, né, uma orientação. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês. Tem uma semana de prazo. Não esqueça de colocar nome, turma e turno aqui embaixo, né, que é a chamada de vocês. E entreguem as atividades no prazo. Então forte abraço a todos. Deus os abençoe, bons estudos, bom fim de semana.